Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Queremos neste momento feliz externar nossa gratidão ao nosso Deus, né? E também na sequência saudar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor e também agradecer, né, pelas vossas orações e dizer para as irmãs do privilégio que é podermos estar comentando, né, algo tão importante na palavra de Deus relacionada à escola bíblica dominical. A lição que vai estar incluída, né, ou inclusa a leitura diária está a lição de número 6, que vai ser estudada no próximo domingo, 9 de agosto de 2020, que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Na verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura diária na qual me foi proposta, que está na nossa lição, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38, que tem o seguinte tema: Salomão, desperto, constrói o templo. Pois bem, meus amados irmãos, vamos falar um pouco, né? Citar um pouco aqui a biografia do nosso irmão Salomão, que foi o rei, um dos reis mais afamados na história do povo hebreu, e ficou conhecido, né, por seu pedido, pela sabedoria expressa em seu pedido, quando teve a oportunidade de pedir algo a Deus e que ficou notório, né, por todos os tempos, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, tal pedido. Salomão foi o rei mais sábio, como está escrito na Bíblia, que antes dele e nem depois dele houve algum, que Deus dotou com tanta sabedoria, com tantas qualificações, né? Filho de Davi e Betseba, conforme 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, nasceu em Jerusalém, e ele foi uma pessoa que desde o seu nascimento Deus o amou, né? E como prova desse amor, o seu nome foi mudado, passou a ser conhecido como Gedidias, que no hebraico significa amado de Jeová. Ainda no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 25, desculpe, nós encontramos esse texto que faz citação a esta verdade na qual nós acabamos de citar. De acordo com a Bíblia hebraica, né, o templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo, foi algo marcante na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, né, e exatamente com com essas citações, né, trazendo assim essa breve introdução para os amados irmãos, que nós gostaríamos de falar desse privilégio que é poder fazermos alguma coisa para o reino dos céus, né? Podermos estar sendo utilizados como instrumento para edificação e glorificação do nome, edificação do povo de Deus e glorificação do nome do Senhor, né? Salomão, este homem que foi escolhido por Deus, que foi chamado por Deus, né? Era um homem, e nós queremos também deixar isso bem claro, frisar esse detalhe, né? Não era porque Deus o havia escolhido que ele era diferente de nós, não. A escolha de Deus na vida de um homem, daqueles para qual Deus o chama, né? É algo que é da parte dele, ele é quem escolhe, porém essa escolha dava a Salomão, né, um privilégio de saber que, mesmo sem o mérito, né, mesmo sem a condição, sem a capacidade, Deus o escolhe, porque é Deus quem escolhe, né? Deus quem chama, e aqueles quem ele chama, aqueles que ele escolhe, ele capacita, né? A capacidade, obviamente, não vem do homem, porque quando ele recebeu, né, a orientação do seu pai que iria liderar, ele temia, né? Que o povo de Israel, o povo de Deus era um grande povo, ele ficou temendo diante da tão grande responsabilidade, mas quando Deus aparece para ele e pergunta o que ele quer, ele pede
sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo. E é claro, meu amado irmão, eu quero abrir um parênteses e dizer para o Senhor, para a minha amada irmã, para o servo de Deus, para a serva de Deus, que aqueles quem Deus chama, Deus capacita. Amém? Às vezes a gente se sente tão pequeno diante da grande tarefa que Deus tem confiado, né? Tem nos confiado, mas ciente de que é Ele quem capacita, é Ele quem vai nos ajudar nas decisões, né? Nos direcionamentos, nos posicionamentos, né? Se Deus chamou, como chamados por Deus, como escolhidos de Deus, nós temos também a confiança de que Ele vai nos guiar passo a passo, de forma como Ele guiou Salomão, né? Era um sonho do seu pai Davi construir aquele templo, edificar uma casa para o Senhor, mas Deus honra a Salomão com esta tão grande obra, né? Foi algo que, como nós sabemos, a Bíblia nos registra, né? Está registrado na Bíblia, que Davi se preparou a vida toda, ajuntando prata, ajuntando ouro, para esta missão, para esta tarefa, mas Deus, né? Ele escolheu Salomão. E nós vamos encontrar no capítulo de número 6 do primeiro livro dos Reis, do versículo 1 até o versículo de número 38, né, a questão da edificação deste templo, né, deste prédio, que não iria ser uma casa comum, mas iria ser uma casa que a glória do Senhor iria nortear aquele lugar, e a partir dali Deus não só ia abençoar o seu povo, mas todos os moradores da terra. É de lá que Deus ordena a bênção, né? Da casa do Senhor que Deus determina a bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos encontrar nosso amado irmão com essa tão grande tarefa, com essa tão grande missão e com esse privilégio de fazer a obra de Deus, né? A lição diz assim: os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Como já citamos, meus irmãos, eu quero só fazer referência novamente à verdade prática que nos diz assim: somente despertados podemos vencer a qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. É claro que os dias não são fáceis, é claro que as ardilosas, né, artimanhas do inimigo são constantes contra a nossa vida, mas quem nos chamou, ele tem um cuidado especial comigo e com você. Por isso, nós não vamos parar, né? Por isso, nós vamos continuar fazendo aquilo para a qual nós fomos chamados. Fazer aquela obra que Deus determinou para ser feita por mim e por você. Não era uma missão comum, porque era uma missão divina, não era algo qualquer, porque era algo especial, era algo de Deus, né? E nós entendemos que a obra de Deus não tem obra pequena, tudo que Deus confia para um servo, para uma serva abnegado fazer são coisas grandes, e nós só temos que nos dispor, né? Nos prontificarmos a fazer. Certo dia, o Senhor, fazendo uma alusão a essa expressão, ele fala aquela famosa pergunta, ele faz aquela famosa pergunta que fez ali no livro do profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus conta com você, meu amado irmão, como chamou, né? Quando chamou você, quando chamou a sua pessoa para executar essa tarefa, assim como ele chamou Salomão, né? Mesmo diante de todos os desafios, mesmo diante de todos os obstáculos, ele tinha consciência de quem o havia chamado era Deus, para realizar a construção, né, do maior prédio, do prédio mais famoso da história de Israel, que era o Santo Templo, a casa do Senhor, no lugar onde Deus, né, aparece ao Salomão no dia da dedicação e faz esta promessa, né, de que se o povo tivesse passando por dificuldade, né, passando por qualquer situação, mas se orasse a Deus
Louvado seja o nome do Senhor. Se arrependesse, se pedisse, Deus perdoaria, porque os seus olhos e os seus ouvidos estavam atentos à oração que era feita ali naquele lugar. Amém, meus amados irmãos? Então, em tempos de crise, nós encontramos, né, essa, esses princípios divinos para nossas vidas, né? Exemplos de como Deus usou homens, usou servos e servas despertos para trabalhar na sua obra. Deus conta com você, Deus quer usar a tua vida. E nesse momento eu quero deixar assim algo bem notório, né? Que as pessoas que foram chamadas por Deus para realizar tão grande obra, normalmente elas se sentiram incapazes, elas se sentiram sem condição, porque é verdade, a parte humana nós somos realmente limitados, mas quando Deus chama, Deus manda os recursos, né? Mesmo sendo muito jovem, mesmo tendo assim esse desejo, né, de fazer a obra de Deus, ele precisava de um incentivo, né, da parte espiritual. Mesmo seu pai tendo juntado tanto, ele sabia que se dependesse das condições humanas, só das condições humanas, seria algo impossível. Mas quando nós juntamos a condição humana com a determinação divina, debaixo da vontade de Deus, né, nós fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados. Então, esse grande empreendimento, o prédio mais famoso, né, o prédio que era orgulho dos judeus, veria a despontar como algo, como uma das maravilhas do tempo antigo, né? Essa construção ela durou aproximadamente 7 anos para ser edificado o templo e foi algo tão extraordinário que ficou registrado não só na Bíblia, mas na história antiga do povo hebreu conta de algo muito admirador, né? Algo que os visitantes tinham de fora, de longe, para contemplar a beleza, a ornamentação, o resplendor que Deus havia dado ao seu servo, né? Inspiração para construir algo tão marcante, algo tão significante, né? Mas eu quero atentar e me deter no texto para a gente concluir. Nosso tempo já chegou, né? Mas já vamos estar concluindo. Que somente quem é desperto pode fazer algo na casa do Senhor. Deus conta com você. Deus tem chamado você. Não se preocupe com as investidas, com as adversidades, com as lutas. Sempre vão existir na minha e na tua vida. Mas Deus te chamou, né? Deus conta com você. Dia desse, o nosso irmão Elias estava dentro da caverna, pensando que havia terminado. E Deus pergunta: o que fazes aqui? Né? Come e bebe, porque grande e extensa é a obra. Deus conta com você, meu amado irmão, né, para fazer a sua obra. Que Deus nos ajude, que Ele continue abençoando sua vida e com esta convicção de que fomos chamados por Deus, façamos, pois, a obra do Senhor, né? Com convicção, com confiança, com determinação, sabendo que aquele que nos chamou, Ele vai suprir, Ele vai mandar. Às vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, mas aquele que nos chamou, Ele está conosco, amém? Ele é aquele que te toma pela tua mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo, né? Quem é que nos ajuda? Ele diz: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu querido. Que eu e você, que nós possamos, né, fazermos a obra do Senhor. Deus conta conosco. Deus conta com a tua vida para te usar, para nos usarmos como instrumento vivo e poderoso para a glória do seu nome. Então, meus amados irmãos, né, uma boa aula na escola dominical, né, na lição número 6. E eu me antecipo, né, aos irmãos, aos nossos queridos, desejando, visto que secularmente no próximo domingo será comemorado o Dia dos Pais, desejando a todos os papais um feliz Dia dos Pais, um abraço do seu irmão em Cristo, Jorge Araújo. Continue orando por nós, lembrando que a vitória é nossa, né? O salmista, eu quero concluir agora dizendo a expressão do salmista: uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém, meu querido? Que Deus abençoe tua vida, que Deus continue te abençoando, te ajudando, em nome de Jesus.